Boa tarde a todos e sejam muito bem-vindos à primeira aula prática do curso de Introdução à Lógica Digital Online. Essa primeira aula, que compõe a semana 1, certo? Nós iremos fazer uma introdução, certo? Então, iremos ensinar aqui como fazer a instalação do software, que será a ferramenta que nós vamos estar utilizando do curso. A ferramenta essa que foi desenvolvida na própria universidade. Iremos também criar um circuito combinacional, o primeiro de vocês, né? Só para vocês terem, começar a acostumar a pegar a noção de como que funciona a ferramenta, né? Como operá-la. E também falarei um pouco sobre manipulação de arquivos, como obter os arquivos, né? Do software, né? E também mostrarei possíveis projetos que dá para se fazer com circuitos digitais, inclusive que eu montei na própria ferramenta, tá certo? Para mostrar um pouco a respeito, né, o que dá para se fazer, né, quais são os possíveis resultados, o que a ferramenta oferece. Né. Então vamos lá. Falar um pouco a respeito da instalação, inicialmente. Então, para fazer a instalação é bastante simples. Então, nós vemos aqui no navegador, nós podemos utilizar o Google mesmo para procurar o WiredPanda, que é o nome da ferramenta, certo? E aqui nós já caímos diretamente aqui no primeiro link, nós temos aqui o site da ferramenta aqui, certo? Aqui, né, vamos a carinha da ferramenta, certo? Logo aqui embaixo tem os créditos, né? A equipe que trabalhou no desenvolvimento, né? O professor, certo? E aqui no canto superior direito, nós temos aqui o link para o redirecionamento para a página de downloads. Então, aqui eu já tenho ela aberta. Aqui. Então, dependendo do sistema de vocês, seja Windows, seja Linux, né, seja Mac, vocês podem estar fazendo o download da versão que seja for compatível a vocês, tudo bem? Então aqui no meu caso, fazer a instalação do Windows aqui. Provavelmente é o sistema que vocês estão utilizando, tudo bem? Então, espere fazer o download da aplicação, ela é bastante levinha, então dá para fazer o download até mesmo em internets com franquias, né? Seja se estiver usando a internet do celular, não tem problema algum. É bem levinha. Então aqui, depois que fez o download, você precisa extrair. Então para fazer a extração, pode utilizar a própria ferramenta do Windows, que é essa opção Extract All, né? Quando clica com o botão direito aqui. Ou pode utilizar outro programa, como o SetZip ou o WinRAR, né? Então temos algumas opções. Eu vou utilizar o próprio programa aqui do Windows, né? A própria ferramenta do Windows para fazer essa extração. Tudo bem? Então, feita a extração, aparece aqui na mesma pasta, temos a pasta WPanda aqui, e o conteúdo dela é a aplicação, certo? Então nós iremos copiar essa pasta, aqui no caso meu eu vou utilizar o Ctrl X para recortar, né? Pode utilizar o Ctrl C aí, tudo bem? Vou copiar ela para a pasta de documentos. Isto por quê? Para que não aconteça de sem querer acabar deletando, né, a ferramenta que vai estar na pasta de downloads, correto? Então estou trazendo aqui para a pasta de documentos para ficar separado aqui. Tudo bem? Então, com isso, né, renomeei aqui para WiredPanda para ficar mais fácil de encontrar. E para também facilitar um pouco, então, nós vamos colocar um ícone aqui para aparecer aqui na área de trabalho, então, para ficar mais fácil de abrir, né? Então, a aplicação é essa aqui, WPanda. Você encontrar aqui no canto inferior aqui, certo? Então, para fazer o ícone, basta clicar com o botão direito e utilizar criar atalho ou create shortcut. Okay? Então, criado o atalho, você pode arrastar ele para a área de trabalho. Tudo bem? Assim você pode já fechar a pastinha dele. Então, vou só renomear o atalho, o WiredPanda, e vamos abrir a aplicação. A primeira vez que você abrir, vai gerar esse errinho aqui, né? Mas não é um erro, é um alerta do sistema, né? Mostrando que essa aplicação não foi reconhecida, né? Mas é porque não foi feita uma certa burocracia com a Microsoft para que seja publicada corretamente com uma empresa ou uma instituição. Então, a Microsoft acaba não reconhecendo esse software.
mas não tem problema algum, foi desenvolvido na própria universidade. Então, vocês podem colocar aqui, ver detalhes e executar assim mesmo, run anyway, então, depende da como que você está aí, qual sistema que você está utilizando, mas será descrições muito parecidas, tudo bem? Assim, nós temos aqui a tela inicial da aplicação, tá bom? Então, caso aconteça de você estar o idioma estiver errado, estiver em inglês, vocês podem alterar aqui em language, tudo bem? Outra coisa, eu gosto do tema escuro para trabalhar. Tema claro, eu acho ele muito claro. Então, isso são preferências minhas. Né? Certo? Vocês podem fuçar aqui, tem bastante, bastantes funcionalidades aqui na ferramenta, tudo bem? Mas nós vamos ficar no básico por agora, certo? Então, é assim que faz a instalação da aplicação Wired Panda, tudo bem? Então, novamente, nós vamos aqui. Tá certo, instalação do software. Agora, nós vamos trabalhar com o primeiro circuito combinacional, certo? Como que nós fazemos um circuitinho aqui? Como que nós utilizamos a ferramenta? Então, a ferramenta é composta por um menu no canto esquerdo que possui diversos elementos. Elementos de entrada, elementos de saída, né? Então, bits 0 e 1, né? Portas lógicas, aqui tem um outro menuzinho que você pode alterar, certo? Memória e assim por diante. É possível também buscar os elementos, então, por exemplo, interruptor. E quando você deseja utilizar um elemento, basta arrastá-lo para a área de trabalho, certo? Então, aqui nós vamos utilizar para este exemplo 2 interruptores. Então eu vou arrastar mais um, certo? E também vamos utilizar uma porta lógica. Uma porta lógica simples, tá certo? Então, ou, uma porta lógica ou, certo? Então, para fazer a ligação entre os dispositivos de entrada e a porta lógica, basta ligar utilizando esses quadradinhos aqui. Veja bem. Sempre dentro dos componentes há alguns quadradinhos. Quando você passa o mouse eles acendem, tá vendo? Então, basta segurar nesses quadradinhos e arrastar até um outro quadradinho de outro elemento. Certo? Então, com isso eu estou ligando, né, os fiozinhos. Tudo bem? É possível também, num fiozinho, se você clicar, dar um double click, né, clicar 2 vezes sobre o fio, é possível criar um elemento de nó também, que facilita bastante a organização, certo? Então, principalmente quando mais complicado, quando você tem muitos fios, pode ficar estranho, né? Pode ficar difícil de você se organizar. Então, às vezes, essa técnica aqui ajuda a se manter organizado mesmo em circuitos maiores, tudo bem? E por fim, nós vamos colocar no dispositivo de saída, que é um LEDzinho, que há de acender ou apagar, tá? Dependendo do resultado aqui do nosso circuito combinacional. Então, terminei de ligar. Com isso aqui nós temos o circuito combinacional. Está pronto o circuito. Então, para utilizarmos, basta alterar o interruptor. Então veja que nós estamos utilizando uma porta OR. Então, o que isso significa? Né? Uma porta OR. Né? O que isso significa? Que caso um valor dela estiver alto, qualquer que seja, ou este, qualquer um dos dois que estiver alto, ela vai repassar um valor alto. Então, se eu ligar este interruptor, por exemplo, ela vai passar valor alto. Agora, se eu ligar este, também vai continuar passando um valor alto. Certo? Se for só esse outro, também não vai fazer a diferença, vai continuar passando valor alto. Contudo, se nenhum dos dois interruptores estiver ligado, ela vai passar valor baixo. Por quê? Porque se esse ou esse estiver ligado, esse valor estará aceso. Né? O LED vai estar aceso porque o resultado vai ser alto. Tudo bem? Então este é o nosso primeiro circuitinho. Veja que é possível, selecionando, né, selecionando os elementos, é possível colocar um atalho para o elemento. Então veja bem, este interruptor aqui nós podemos vir aqui e falar, opa, eu quero que ele seja acionado sempre que eu apertar a letra A.
Então, ele fica com um Azinho aqui, a partir do momento que eu aperto a letra A no teclado, ele já liga e desliga. Então isso facilita, por exemplo, se você for fazer algum joguinho ou algo do tipo, né, isso facilita bastante. Certo? Então tudo bem. Então, isso é o básico da ferramenta. Certo? E agora, como que eu posso fazer para salvar esse circuito? Então, o circuito está pronto, eu quero salvá-lo. Como que eu posso fazer para salvar esse circuito? Então, para isso, basta vir na opção Arquivo. Né? E aqui nós temos salvar, salvar como. Né? Como eu acabei de abrir o Panda, então, independente das opções que eu utilizar, salvar, salvar como, ele vai pedir para eu selecionar onde eu quero salvar. Então, só para padronizar aqui, eu vou criar uma pastinha aqui nos meus documentos, chamado Circuitos Panda. Né? E dentro dessa pastinha Circuitos Panda, eu vou colocar o nome desse circuito, que é um circuito OU. Né? OU. Tudo bem? Então, salvando aqui o circuito OU, nós temos aqui, apareceu aqui circuito OU do Panda. Tá bom? Nesse momento já é possível ir lá na pastinha que eu salvei, né? E encontrar o arquivo .panda aqui. Esse arquivo poderá ser recarregado a qualquer momento, tá certo? Então, às vezes você está fazendo um desenvolvimento, e aí você precisa dar um tempo, continuar no outro dia e tal. Se você simplesmente encerrar a aplicação, você pode perder tudo. Então, né, recomendo sempre salvar, né, o seu progresso, certo? Em arquivinhos aí. E também, né, nas atividades que serão passadas, né, para vocês no decorrer do curso, também poderão ser pedidos esses arquivos, tudo bem? Então, os arquivos Panda. Não só isso, também poderá ser pedido imagens dos circuitos, que poderão ser extraídas, por exemplo, utilizando print screen, ou através da própria aplicação aqui em arquivo, poderá ser gerado, né? Então, aqui na opção exportar para imagem. Então, basta exportar para imagem, então, por exemplo, vou colocar aqui no desktop, circuito ou. Então, basta utilizar essa opção, que ele vai gerar a imagenzinha aqui. Então fica fácil para vocês, às vezes, publicar lá na aula ou na avaliação, tá certo? Se for pedido. Então também tem essa ferramenta aqui da aplicação. Tudo bem? Então, é isso. Com isso vocês criaram o primeiro circuito combinacionais de vocês. Certo? Que é a próxima atividade. E não só isso, mas também aprendendo a fazer a manipulação dos arquivos. Então, como salvar, né? Como agora eu vou mostrar também como carregar esses arquivos. Tudo bem? Então, e agora, por fim, eu vou mostrar dois exemplos aqui. Né? O que pode ser utilizado em circuitos digitais, correto? Então, voltando aqui na aplicação, como que eu posso fazer para abrir um novo circuitinho? Né? Então aqui eu vou fechar a aplicação, vou abrir ela novamente. E aqui na opção Arquivo, eu tenho Abrir. Este Abrir irá pedir para eu passar qual que é o arquivo. No caso pode ser o .panda, então se eu utilizar o circuito ou.panda, eu vou recarregar aquele circuitinho que nós acabamos de fazer. Mas nós também podemos abrir. Né? Então, no caso aqui eu preparei dois trabalhinhos aqui. Né? Dois circuitinhos. Uma que é a árvore natalina e outra é o jogo binário. Certo? Então eu posso abrir também outros circuitos. Então, nesse exemplo aqui, vamos abrir a árvore natalina. Certo? Este aqui é um circuitinho que eu fiz só para fazer uma árvorezinha de Natal que fica piscando. Certo? Então veja bem que aqui nós temos uma parte combinacional, uma parte sequencial aqui embaixo. Certo? Mas não vamos entrar muito em detalhe aqui da implementação. Certo? Então, basicamente, o funcionamento do circuito temos aqui uma árvore de Natal que fica piscando, né? Cada hora algumas bolinhas são piscadas, né? Cada hora alguns LEDs são piscados. Eu posso ligar e desligar, certo? Então, esse aqui é um primeiro exemplo, né? Um exemplo mais sossegado, certo? Mais simples. Agora nós vamos para um joguinho que foi feito, é o jogo binário. Né? Então, esse joguinho binário, como vocês podem ver, já é um circuitinho um pouco mais complicado, um pouco mais complexo aqui. Né? Então, tem uma parte combinacional aqui em cima,
Temos uma parte sequencial aqui embaixo, uma outra parte sequencial aqui, um conjunto de LEDs, um conjunto de alavancas, clocks, né? Bem, então, já é um sistema um pouco mais complicado. Até algumas caixinhas aqui nós temos para os decodificadores dos displays. Então, qual que é a ideia desse joguinho aqui? A ideia basicamente ele exibe um valor em decimal aqui e nós temos que dizer como que esse valor é em binário. Então, por exemplo, o 0 em decimal em binário também é 000, 0. Né? Todas as alavancas baixas, né? Os valores desligados. Então, quando eu pressiono o botão aqui, ele carrega e fala, ó, verdinho, então eu acertei. Tudo bem? Agora ele já veio para outro caso, 5. Então, como que é o 5 em binário? 5 em binário, se vocês já assistiram a aula teórica, né? 5 em binário, ele vai ser 4, certo? Então, é o bit mais significativo de um conjunto de 3 bits, certo? Com o bit menos significativo. Então, 4 mais 1, 5. Então, este aqui é o código binário. Então, dá para ver como que ficaria aqui também, né? 101, 101. Do número 5. Então, se eu pressionar aqui, veja que ficou tudo verdinho, eu acertei. Então, no caso, caiu 5 de novo, acertei de novo. Então, ele troca os números de uma maneira aleatória aqui, certo? Agora, vamos supor que eu erre, né? Então, 4. O número 4 em binário, ele seria 100, certo? Esse seria o resultado do número binário. Né? O bit mais significativo nesse caso, ele vale 4. Né? Então esse vale 4, esse vale 2, esse vale 1. Então esse seria o resultado. Mas supondo que eu erre e coloque 2 como valor. Então ele vai dizer que eu errei esses dois valores. Então esses dois estão vermelhos e ele mostrou vermelho aqui. Eu errei. Certo? Então ele mostra as chaves que eu errei. Também mostra que o resultado final foi errado. Então se estava vermelho, quer dizer que eu errei. Então novamente, vamos colocar outro erro aqui, colocar 2 sendo que é 1. Então eu errei essa chave e essa chave. Certo? Então, valor 6. 6 é a soma de 4 com 2. Então colocando o valor certo aqui, veja que ele deu como certo, ficou verdinho. Então, este é um exemplo aqui de sistema, né, de circuito digital que pode ser empregado para esse funcionamento. Né? Então, só para mostrar com os fios ligados, é possível acompanhar o funcionamento do circuito em tempo real, veja bem. Então, a partir do momento que eu aperto o botão, você consegue ver como que está atuando o circuito, né? Como que está sendo feita essa aleatoriedade. Então, isso é uma coisa legal da ferramenta. Você consegue enxergar conforme você está trabalhando. Então, é uma coisa que facilita bastante no aprendizado. Certo? Esse aqui é um exemplo. Outro exemplo de circuito combinacional, né, circuito digital. Esse aqui, no caso, ele é um circuito sequencial, pelo fato de ter memórias e tudo mais. Mas um circuito digital, no geral, pode ser, por exemplo, o controlador de um elevador. Né, onde você tem uma matriz de opções, né, que são os andares. Você seleciona o andar e o elevador ele tem que fechar a porta e ele tem que te levar até o andar, depois abrir a porta. Só que nesse meio tempo pode acontecer de enquanto ele estar fechando a porta, alguém colocar o braço no sensor, né? Ou falar, opa, não quero, vou sair ainda, né? Então a porta ela não tira seu braço fora, ela pega e abre, tá certo? Ela vê que tem alguma coisa na frente e ela não, né? Ela não termina de fechar, ela volta a abrir. Ou se, por exemplo, ela está fechando e alguém pressiona o botão do lado de fora. Toda esta lógica é feita através de circuitos digitais, certo? Uma pela facilidade, pelo baixo custo desse circuito eletrônico, né? E você conseguir imprimir facilmente numa placa, né? Também com baixo custo, né? E muitas vezes fazer pequenas alterações nessa placa ainda também é possível, né? Trocando aí como os elementos são ligados e tudo mais, certo? Bom, essa é uma introdução, a primeira aula prática, né, do curso. Eu espero que vocês consigam fazer a instalação. Vocês já
podem começar a trabalhar, podem começar a mexer, fuçar, tentar entender como que funciona, né? Então temos outras portas aqui, né? Nós iremos entrar a fundo, né? Conforme vamos avançando nas aulas aqui para essas outras portas também. Tudo bem? Então, com isso, né, nós concluímos os 4 tópicos da aula de hoje, que é a instalação do software, então a criação do primeiro circuito combinacional, foi um circuito OU, também manipulação de arquivos, como salvar arquivos, como abrir arquivos, como salvar fotos, imagens, né, e também alguns possíveis projetos, né, alguns exemplos aqui de projetos utilizando a ferramenta que foram desenvolvidos. Certo? Então, é isso. Só deixo uma coisa enfatizada, que para que vocês não se esqueçam que já nessa primeira semana já haverá um quiz para avaliação. Então, fiquem de olho, né? Se não já estiver postado, logo mais será postado, então, com algumas questões, né, referentes à aula teórica, então, alguns exercícios, pode ser que tenha algum exercício já prático, bem simples, né? Nesse nível aqui. Mas nesse, não dos circuitos finais que eu mostrei, mas com uma única porta, né? Só para vocês começarem a trabalhar, começar a manipular essa ferramenta. Né? Então pode haver necessidade de você subir algum arquivo. Então qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, volta no vídeo, olha de novo, certo? E já não se esqueçam, né? O prazo de avaliação é até, se eu não me engano, é até a terça-feira da semana que vem. Né? Então vocês têm uma semana aí para estar fazendo, né, esses exercícios. Tá bom? Então, isso é tudo, pessoal. Até a próxima aula. Tá? Bons estudos para vocês.